bora pra nossa análise de primeiras impressões do segundo episódio da última temporada de Stranger Things, o desaparecimento de Holly Wheeler. Oh my God. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais uma análise de episódio de Stranger Things, dessa vez para falar do segundo episódio da última temporada da série. Se você ainda não viu o episódio, vai na Netflix, assiste e depois volta para cá, porque aqui terão spoilers. Avisos dados, então vamos começar a falar do assunto. O episódio começa com a pancadaria acontecendo dentro da casa dos Wheeler, uma cena de ação frenética, insana. A Nancy corre para lá, mas não chega a tempo, e a gente vê os pais Wheeler, o senhor e a senhora Wheeler, a Karen Wheeler lá muito braba, defendendo a filha, né? Ela tava bêbada, ela tinha acabado de sair do banho, tava toda molhada, completamente desprotegida, mas ela se posicionou na frente da filha, né? Qualquer mãe faria isso, provavelmente, mas foi muito foda essa cena, porque ela quebra a garrafa, e assim, ela quebrou a garrafa, caiu um monte de caco de vidro no chão, ela descalça, pisando no caco de vidro, não tá nem aí. Ela vai proteger a filha, ela ataca o Demogorgon, a gente não vê mais o que tá acontecendo. Quando a Nancy entra, a gente vê muito sangue ali, né? Eu achei que os dois pais Wheeler iam já ali de primeiro momento. Eu falei, pô, os caras, eu pensando, né? Os caras deram um pôster pra Karen Wheeler, a mãe da Nancy, do Mike e da Holly, pra acabar com ela no primeiro episódio. É muita sacanagem, é pra tirar muito a audiência, tipo, pra dar uma pista falsa pra audiência de que ela seria importante ela ir logo no primeiro episódio. Mas não, eles ficaram vivos, muito machucados, ela principalmente, mas eles ficaram vivos. Tem a cena da banheira, que é uma cena muito bem feita, é um negócio assim, a gente sabe que eles pegam toda essa temática dos anos 80 e fazem uma parada insana, sabe? Parada de Jurassic Park, assim, eles procurando, cheirando perto, é tudo isso que o Demogorgon vai fazendo. Ele chega na banheira, ele vai abrindo, e assim, toda a condução de ação dessa cena foi muito bem feita. Eles ficam vivos, a Nancy chega atrasada, a Eleven chega atrasada, mas os pais da Nancy sobreviveram e foram pro hospital graves, em estado grave, mas foram pro hospital, enquanto a Holly foi levada pelo Demogorgon. Ele não queria machucá-la, ele queria levá-la ao Vecna, assim como ele fez na primeira temporada com o Will. E aí nós voltamos aqui para o hospital, já os Wheeler ali sendo cuidados pelos médicos, e nós temos uma cena do trailer que gerou muita repercussão em muitos comentários, que é da Nancy lavando a mão. Os irmãos Duffer haviam comentado que essa temporada vai ter a morte mais brutal e violenta que a gente já teve na história da série. E aí essa cena da Nancy lavando a mão e chorando muito levou muitas pessoas a teorizarem que seria após a morte de alguém. Não foi. Tá, então por enquanto ninguém próximo a Nancy morreu. O pessoal tava apostando no Steve, no Jonathan, no Mike, mas não, ela estava assim porque os pais dela estão em estado grave. Ela viu a mãe dela toda ensanguentada, toda aberta pelas garras do Demogorgon ali, ficou realmente desesperada. Então é plausível aquele desespero dela tentando tirar o sangue da mão pra não lembrar e tudo mais, até porque ela lembra disso a todo momento, e é bom a gente lembrar. Na temporada anterior, o Vecna pega ela naquele momento que eles estão saindo do mundo invertido e voltando pro mundo real, que o Dustin joga o cobertor, o Ed sai, a Robin sai. Quando a Nancy vai sair, ela é pega pelo Vecna, e o Vecna mostra um monte de caos pra ela, e ele fala pra ela, eu quero que você conte pra Eleven tudo que você viu aqui. E entre esse caos estava a família dela em perigo, né? E aí ela fica indignada porque ela viu isso e ela resolveu meio que ignorar ou achar que ia demorar pra acontecer, e acabou acontecendo. Eleven chega no mundo invertido lá buscando a Holly e acaba encontrando o Hopper. E uma coisa interessante da gente lembrar, eu não sei se os irmãos Duffer pensaram nisso naquela época, mas deles eu não duvido nada porque tá tudo muito bem amarradinho desde o começo. A Holly, na primeira temporada, foi uma das poucas personagens que viu a parede da Joyce se mexendo porque um Demogorgon estava querendo abrir um portal. Então assim, lá na primeira temporada, a Joyce estava começando a ver as luzes, ver a parede meio que abrindo no momento que o Will fala com ela pela primeira vez. Ele fala para ela fugir e ela corre porque a parede dela começa a se contorcer. E aí depois, quando a Karen Wheeler vai visitar a Joyce para ver se ela tá bem, a Holly tava junto, bem pequenininha, e ela sai andando pela casa da Joyce, assim, e ela vê a parede se mexendo. Então ela vê meio que um Demogorgon que tava tentando invadir ali. No momento em que ela vê que a parede parece que vai quebrar, a Holly faz uma cara meio tipo, meu Deus, o que vai acontecer? A Joyce chega, pega ela no colo, e aí depois elas olham pra parede de novo e não tem nada. E a Joyce até pergunta pra Holly, né, você viu alguma coisa na parede? A Holly fala que sim, a Karen olha meio assustada, a Joyce manda elas embora e pronto, acabou. Então, ou aquilo era tipo, sei lá, o Demogorgon tava realmente querendo abrir, ou ali, na primeira temporada, com a Holly bem pequenininha, eles já mostraram que ela também tinha certa sensibilidade, certa conexão com o mundo invertido. Gente, eu não sei por que eu tô chamando o mundo invertido às vezes de mundo sombrio, então eu peço desculpas caso escape um mundo sombrio por aí. Nós temos a Robin, que é a melhor em termos de dedução da série inteira. Na primeira temporada que ela aparece, ela desvendou ali os códigos russos, sem nem saber russo. Ela foi aprendendo a língua enquanto ela ouvia, e aí na outra temporada,
ela que descobre que a música, ela deduz, ela vai conectando os pontos que ela ouviu ali, prestando muita atenção em tudo, e ela acerta que a música é o que quebra os poderes do Vecna ali, que tira a pessoa da possessão dele. Então ela é crucial pra salvar a Max e pra acabar com os russos. E aqui, ela ouvindo a Joyce falando com o Will, ela percebe, depois de todas as temporadas, que o Will é um receptor. Então ele é como se fosse uma antena de rádio que conecta o Vecna ao nosso mundo e que também pode se conectar com o Vecna lá no mundo invertido. Então ela tem esse insight e ela e o Will começam de novo a se aproximar. Agora pela inteligência dela e pela forma com que eles podem usar isso para contra-atacar o Vecna lá no mundo invertido. Aqui nós temos uma baita postura do Will querendo salvar a Holly de qualquer jeito, justamente porque ele passou por isso, ele sabe como é difícil. E o Will, criancinha, já pegava a espingarda, ele já dá uns tiros lá no Demogorgon que a gente vê nessa cena aqui. Lá no primeiro episódio da primeira temporada, ele chega, quando ele tá sendo perseguido, ele no galpão dos Byers, ele já municia a arma, então ele já sabia se defender mais do que a Holly. Ele tinha a mesma idade que ela tem hoje, mas ele já sabia se defender. E ele tá assim, mano, eu preciso salvar ela porque eu não quero que outra pessoa passe por o que eu passei. Então eu gostei demais dessa postura dele aqui. Em posturas, por outro lado, outro Byers está insuportável e é o Jonathan. Desde que ele virou uma lá da quarta temporada, ele tá insuportável e aqui tá pior, tá? Primeiro que ele tá com aspecto de doente, segundo que ele só reclama, e terceiro que o Steve fala as verdades pra ele ali, e eu falei nessa hora, mano, alguém tinha que avisar esse cara, ele tá insuportável. E ele tá insuportável com todo mundo. E quando o Steve fala que a Nancy tá muito infeliz no relacionamento, ele tá certo. Eu ainda acredito que a Nancy e o Jonathan vão ficar juntos. Mas ele tem que mudar, porque não tá dando, ele só reclama, ele só quer competir com o Steve, ele cagou pra Nancy. Ele tá ligando mais pro Steve do que pra Nancy nesse momento. E aí ele tem um choque de realidade na conversa que os dois têm ali. Espero que melhore, porque não tá dando. O Max segue no hospital e o Lucas não sai de perto dela. E aí a gente vê pela segunda vez o livro Uma Dobra no Tempo. É um livro que o pai dos Wheeler estava lendo no primeiro episódio dessa temporada e que agora o Mike vê dentro de uma sala infantil ali no hospital, enquanto eles estão esperando notícias dos pais dele. E aí o Mike ele conversa com a Nancy e eles chegam à conclusão de que o amigo imaginário da irmã deles, da Holly, pode ser importante para descobrirem como que é, o que está acontecendo, por que ela foi levada. Então eles começam a buscar nisso. E aí a gente volta pro Steve e pro Jonathan, eles acabam encontrando o Dustin todo esmurrado, todo ensanguentado, e o Dustin sombrio, eu entendo ele, eu também tô muito indignado com o que aconteceu com o Ed, mas também tá difícil, né? E ele não aceita que ele errou, ele fica lá, não, era muito simples fazer isso, se era muito simples fazer isso, ele devia estar fazendo. Ele que é o especialista na área do rádio aí, de sintonizar as coisas com o mundo invertido e tudo mais. E aí o Steve de novo manda a real pra uma pessoa que precisa ouvir as coisas, e ele fala pro Dustin, ó, você pode uma vez na sua vida assumir que você errou, que você deu mancada. Tá? E aí eles ficam quietinhos, o Dustin depois tenta falar, o Steve, não quero falar com você, e o Dustin baixa a bolinha porque ele realmente estava insuportável. O insuportável do Dustin eu entendo, porque é pelo Ed. O do Jonathan eu não entendo. Aí a Robin e o Will seguem se aproximando cada vez mais e essa relação já tá me cheirando algo que vai ser muito positivo nessa temporada. E a gente passa pra Eleven e para o Hopper no mundo invertido, tendo uma referência bem legal da terceira temporada de Stranger Things, porque ele tomou um tiro aqui, de raspão, não sei, e ela tá fazendo curativo, né? E ele olha e fala, onde você aprendeu isso? E ela fala, foi com a Max. E foi lá na terceira temporada. Quando a Eleven tem o pé dela rasgado pelo Devorador de Mentes, eles estão lá fazendo curativo e a Max chega e fala, ó, você tem que primeiro limpar, depois você tem que prender. A Nancy tava fazendo tudo errado, a Nancy que era mais velha, devia saber, não tava sabendo. Aí eles olham pra Max e falam, como que você sabe disso? Aí ela, eu ando de skate, eu caio muito, tudo mais eu sei. E aqui a Eleven aprendeu com ela, e aí o Hopper, como que você sabe disso? E ela fala, a Max me ensinou. E aí o Will e a Robin seguem buscando pela Holly, né, já que ele tá sintonizado, eles têm que se aproximar de onde o Vecna tá, lá no mundo real, o Vecna no mundo invertido, para conseguir saber onde a Holly tá. E aí nós temos a resposta para o momento do Will lá no primeiro episódio. Quando ele começa a ver o céu girando, ele estava largando a Holly. Então a Holly também tem essa conexão com o mundo invertido. A gente viu que o Will foi raptado e tomou um monte de partícula do mundo invertido lá dentro dele. A Holly a gente ainda não sabe. Isso pode reforçar aquela teoria que tá rolando de que a Karen ela é a irmã do Henry Creel. Ela é a irmã do Vecna que não teria morrido. Porque eu revi a cena e assim, eles mostram nitidamente que a mãe do Vecna morreu.
A irmã não. Ela tava com o braço todo contorcido, a perna e o olho sangrando, do mesmo jeito que a Max estava no final da quarta temporada. A Max continua viva. Coincidência? Acho que não! Então talvez ela também pode ter ficado viva. Talvez o Vecna queira a Holly porque eles têm um parentesco. E aí ela teria também uma possibilidade de ter poderes, de ser uma criança de mais sensibilidade. Talvez seja isso, né? E aí isso reforça sim. Essa importância da Holly reforça a possibilidade da Karen Wheeler ser, na verdade, a irmã do Vecna, uma Creel também, que teria sido adotada, aí mudou de nome e tudo mais, recomeçou a vida e apagou aquela época da cabeça dela, porque crianças tendem também a apagar esses grandes traumas. A Eleven tinha apagado também a participação do Vecna, Henry Creel, na vida dela, então a Karen também pode ter apagado. Então assim, o céu começou a girar pro Will porque a Holly estava no gira-gira ali no parquinho na escola dela e chegou o molequinho insuportável já, ele tem uma cena, já não suporto mais ele, começou a girar muito rápido, ela ficou meio com medo, e aí o Will começa a ver o céu girando, que era a visão que a Holly estava tendo naquele mesmo momento. Então mostra toda essa conexão. O mundo invertido funciona como uma consciência de colmeia, uma mente coletiva. Todos são um só. Se o Will consegue enxergar as visões de Demogorgon, do Vecna e tudo mais, sendo o espião que ele demonstrou ser lá na segunda temporada, a Holly também. O Will a gente já viu tomando partículas, ela ainda não, talvez a importância dela seja explicada, talvez não, né? Vai ser explicada mais pra frente. Eu sigo apostando nisso, de que ela tem uma força divina que é um perigo pro Vecna, e por isso que o Vecna quer ela por perto, porque ela tem poder, ela tem sensibilidade pra ter poderes, né? Não sei se ela tem poder de fato, e que ela pode ser uma das maiores armas pra derrotá-lo, além da Eleven, além do Will. E aqui o segundo episódio chega num final também daqueles de meu Deus, eu preciso ver o próximo o quanto antes. A Eleven encontra uma muralha gigante que está bloqueando a visão dela, e ela encontra a bota da Holly do lado de fora. Então ela fala, eu não consigo ver daqui pra frente porque essa muralha tá bloqueando. E essa muralha parece muito a muralha de gelo de Game of Thrones, que é uma muralha lá em Game of Thrones que também tem essência mágica. Então assim, não dá pra passar por ela, criaturas mágicas como os White Walkers não conseguem passar por ela de jeito nenhum, por conta da mágica que está embanhada nessa muralha. E aqui é basicamente uma muralha com um propósito parecido que o Vecna construiu para bloquear as visões da Eleven. Ele não quer a Eleven sabendo o que ele tá fazendo, vendo onde ele tá, caçando ele quer ter sossego para fazer o que quer seja que ele tá fazendo. Então ele criou essa muralha para bloquear a Eleven, e por isso que ela não consegue nem da banheira ver o que está acontecendo do outro lado. E aí nisso também temos a revelação de quem é o amigo imaginário da Holly. A mãe deles lá, da Nancy, do Mike e da Holly, tá lá no hospital, ela não consegue falar, mas a Nancy e o Mike vão conversando com ela, ela vai escrevendo as respostas, e eles chegam pra ela e perguntam, tá bom, a Holly já falou o nome verdadeiro desse amigo imaginário dela? E a mãe deles fala, sim, é Henry. E aí nos é revelado que era Henry Creel. O que eu tive de insight no primeiro episódio se comprovou logo no segundo. Eu queria ter gravado o vídeo do primeiro, porque aí vão falar, ai, você viu depois, tá falando aí que acertou. Não, eu tinha realmente anotado isso na hora que eu vi o episódio ali, que era potencialmente o Henry Creel, por todas as coisas que eu falei lá no vídeo do primeiro episódio. E aí, isso se comprovou também, isso aí também não era nada difícil, né? Tava meio óbvio ali. A gente poderia forçar muito pra ter uma segunda possibilidade, mas o mais provável de todos era que fosse realmente o Henry Creel, o Vecna na sua forma humana, atraindo a Holly pra onde quer que ele esteja. Aí ele leva ela pra dentro da mansão dos Creel, né? A mansão lá que eles se mudaram pra Hawkins lá no passado, que é o covil do Vecna, onde funciona o covil do Vecna e onde ele está ali se recuperando porque ele tomou um atraso no final da quarta temporada ali. O Steve, a Robin e a Nancy deram um baita de um atraso, tacando um coquetel molotov nele, enchendo ele de bala também. E o episódio termina com essa revelação. Eu ainda não vi o terceiro episódio, verei agora, depois que eu acabei de editar esses vídeos aqui, e trarei a minha análise também do terceiro episódio o quanto antes pra vocês. Eu preciso dormir, não sou de ferro, então talvez demore um pouquinho mais pra chegar, mas vai chegar nessa quinta-feira, então já ativa o sininho da notificação pra receber o aviso de quando a análise do terceiro episódio for postada aqui, do quarto, do quinto e assim e por aí vai, tá? Nossa cobertura da série de Stranger Things vai ser muito vasta. Nós teremos um episódio de podcast para cada parte, né? Então, volume 1, volume 2 e volume final. Nós já temos também um podcast de resumo das 4 temporadas postados. Então vai ser um especial de 4 episódios, o resumo, volume 1, volume 2 e volume final, em podcast respondendo dúvidas de vocês e tudo mais, além desses vídeos de análise episódio por episódio e os conteúdos diários nas nossas outras redes sociais, Instagram, Threads, Twitter e tudo mais. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, e é nóis. Valeu!